Olá pessoal, esse vídeo aqui a gente vai começar de fato a desenvolver nosso aplicativo no MS Access. Então, para começar a gente vai abrir o Access. Então tá aqui, ele tá em branco, né? No caso a gente vai utilizar essa opção aqui, banco de dados em branco. Aqui vamos escolher o local, vou escolher aqui minha pasta, onde eu vou salvar o meu banco de dados. Vou dar o nome dele de controle doméstico. Tá aqui. Clicar em criar. Aí a partir daqui ele será criado o banco de dados, né, com esse nome, com o nome que foi dado. Então, como sugestão já aparece essa tabela 1. Eu não costumo utilizar ela porque eu não gosto, né? Pessoalmente, particularmente não gosto. Eu prefiro usar a opção aqui criar, nessa aba criar. Aqui em tabelas eu vou utilizar design da tabela. Depois com o tempo você vai ver qual a melhor opção para você criar a sua tabela. Mas como a gente está desenvolvendo um aplicativo que trabalha com dados, que vai gerenciar dados, então é interessante, no caso, é muito importante, é essencial, na verdade, você ter algum local para armazenar os dados, né? No caso, esse local que a gente vai utilizar são as tabelas que vão fazer o armazenamento das informações para a gente poder trabalhar com elas depois, né? No caso, quando você vai solicitar as informações, você vai consultar os dados, inserir dados, excluir dados, é a tabela que fica armazenados os dados. Então, a nossa tabela vai ser a tabela que vai armazenar as movimentações que vão ser feitas, né? As movimentações da nossa aplicação. Que no caso, como a nossa aplicação é um controle doméstico de receitas e despesas, o que acontece na sua casa, por exemplo, a gente vai usar isso como exemplo. Então, a gente vai criar a tabela baseada nisso, nessa movimentação do que você ganha e o que você gasta. Então, para começar, você vê esse layout aqui, é o layout da estrutura da tabela que a gente vai criar. Aqui você pode criar os campos, o nome de campo. O campo quer dizer a mesma coisa que coluna, né? E aqui vai ser o tipo de dados que você vai inserir nele. E aqui a descrição, que é o texto que pode ser exibido na barra de status, que é essa barra aqui. Quando você estiver no modo para inserir os dados, você vai ter um texto descritivo que vai resumir o que pode ser adicionado naquele campo, né? Aqui embaixo, nessa parte inferior direita, você vê que quando você posiciona em cada uma daquelas partes, ali na parte superior, aqui existe uma descrição. Eu vou posicionar agora no tipo de dado e vai mudar a descrição, de acordo com a coluna, a posição da barra de inserção que está aqui em cima. Então, para começar, a gente vai criar um campo que é bom você ter em cada tabela que você cria. É o campo que eu chamo de ID. ID é identificação, identificador. Então esse campo aqui, ele sempre é bom ter em cada tabela, porque ele identifica de forma exclusiva o registro. No caso, o ID é o nome que eu dou, mas você pode usar código, alguma coisa que você achar melhor. Esse campo aqui, ele é usado também nas relações. No caso, ele sempre é definido como chave primária, quer dizer, o registro é exclusivo, ele não vai se repetir. Aqui o tipo de dado ele vai ser numeração automática. Vou utilizar a numeração automática, quer dizer, quando eu inserir registro na tabela, a alimentação para esse campo vai ser de forma automática. Ele vai começar do 1, 2 e assim sucessivamente. Aqui eu vou até colocar valor atribuído automaticamente. A descrição que vai ter nele. Ok. Esse campo ele vai ser a chave primária, quer dizer, vai ser o registro exclusivo da nossa tabela. Não vai ter nenhum igual a ele, não vai ser duplicado. Então vou clicar nessa opção chave primária. Observe que ele criou esse ícone aqui do lado. Esse que é o ícone que indica que ele é um campo do tipo chave primária. Ele vai ser útil nas relações. Posteriormente a gente vai ver também essa questão de relações, quando a gente for trabalhar com mais de uma tabela. Mas não nesse banco de dados aqui, mas nas próximas séries, nos próximos cursos, a gente vai trabalhar a questão de relações e você vai entender. Se você aprofundar mesmo no Access, você vai entender o que quer dizer relações. E vamos criar agora os demais campos. O próximo campo vai ser o campo tipo. Vai ser o tipo de movimentação que vai entrar. Aqui no caso pode ser do tipo receita e despesa, né? Então aqui a gente vai definir o tipo da movimentação, né? Para a gente saber o que está entrando. Se vai ser uma receita ou despesas. Observe que quando eu crio um campo,
aqui embaixo existe a propriedade desse campo. Aqui tem várias propriedades que a gente pode utilizar para até delimitar dados, restringir alguns dados e também outras opções que existem aqui. Uma opção bem interessante para o campo do tipo texto, que é o campo que já vem aqui automaticamente já é sugerido, é esse tamanho do campo. Observe aqui, ó. O tamanho para esse tipo de dado aqui, texto curto, é até 255 caracteres, mas a gente pode reduzir o tamanho para não desperdiçar nenhum espaço, né? Então aqui vamos utilizar o tamanho 20, por exemplo. Nesse campo aqui, então vai caber apenas 20 caracteres. Isso inclui espaços, todo tipo de caracteres. E para esse campo texto curto, ele aceita tanto texto como número, como outro tipo de caracteres. Quando você usa o tipo de dado número, por exemplo, você não pode inserir textos. Essas são as restrições que existem, né? Agora, enquanto o texto ele pode aceitar texto e números também, e outros caracteres também. Bem, o próximo campo vai ser o campo categoria. Vamos criar o campo categoria. Aqui a gente vai identificar qual categoria pertence à movimentação. Aqui também a gente não vai utilizar um tamanho muito grande, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 50. Vai ser um tamanho bom. O próximo campo vai ser o campo descrição. O campo descrição ele vai descrever de forma mais detalhada a nossa movimentação, né? Então aqui vamos colocar uma descrição aqui, descrição detalhada da movimentação. Aqui a gente não precisa também de 255, vamos colocar aí 100 caracteres, que é um tamanho, um espaço bom para a gente poder inserir as informações que precisa, né, de forma detalhada. Vamos também usar o campo data, vamos criar o campo data, que esse campo aqui vai ser do tipo data e hora, quer dizer, ele só aceita data e hora. Se você tentar colocar um texto, ele não vai aceitar. Agora vai ser o valor total. Eu não coloco só valor porque se você colocar apenas valor, futuramente você pode ter problema quando se referir a esse campo, porque no Axis ele faz uma tradução e o valor vai ser o value, vai ser uma propriedade de algum campo no formulário, relatório, e pode ter problema com esse tipo de nome, né? Por isso eu prefiro sempre utilizar alguma coisa a mais. Se você for usar esse campo como nome de campo, esse texto como nome de campo, é bom não utilizar dessa forma. Então você sempre coloca alguma coisa. E também a questão aqui, você viu que eu coloquei um underline para separar as duas palavras. É sempre bom você fazer isso, não deixar um espaço em branco entre os nomes dos campos, quando for palavra dupla nesse caso. Então é bom sempre você colocar alguma coisa aqui para preencher esse espaço, que também isso diz respeito às referências que você faz àquele campo, né? Agora não é muito compreensível para você, mas futuramente você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Mas é só uma orientação que você não deixe espaços em branco, e também quando você for criar o nome do campo, você não coloque cedilha ou acentuação, que também é o mesmo caso daqui. Para você se referir ao campo, você vai ter muito mais trabalho. Então, o valor total ele vai receber o tipo de dado moeda, né? Só o valor monetário. Aqui vai ser o valor da movimentação. Deixa eu copiar bem aqui para não demorar muito. Aqui no próximo campo vai ser o campo efetivado. Esse campo aqui vai indicar se você quitou a dívida ou não, se você quitou a movimentação ou não, né? A dívida não, a movimentação, que pode ser uma receita ou uma despesa, né? Aqui no caso vai dizer se essa dívida foi, se essa movimentação foi quitada, né? Então vou colocar aqui. Aí a descrição vai ser o seguinte, vai ser se o pagamento foi efetivado. Tá aí. O próximo campo será o campo arquivo. Esse campo arquivo é um campo bem interessante, porque você pode, dentro do banco de dados, armazenar arquivos. Você pode trazer uns arquivos, qualquer tipo de arquivo, por exemplo. É interessante ele porque você pode, por exemplo, trabalhar com armazenamento de comprovante, para você que se interessa, né, alguém que se interessa também, que você for desenvolver para a pessoa. Então, você pode utilizar esse tipo de campo para poder armazenar os dados, que é o tipo de dado anexo, quer dizer, o arquivo vai ficar anexado dentro do seu banco de dados. Quando você precisar acessar, ele vai abrir o arquivo. Então, anexar arquivos, a descrição aqui. Aqui você pode trabalhar com um ou mais arquivos também, não precisa ser só um. E a observação, que é um campo que vai ser do tipo texto longo, quer dizer,
texto curto ele recebe até 255 caracteres. Quando você quiser ultrapassar esse tamanho, que você precisa usar um tamanho maior, você precisa armazenar mais dados do que 255 caracteres, então você vai utilizar o campo do tipo de dados texto longo. Esse texto longo ele armazena muito mais informações do que esse texto curto. Aqui pela última vez que eu contei deu mais de 65 mil caracteres. Aqui vai ser o campo observação e você pode colocar as observações que você acha necessário, né? Observação sobre o registro. Tá aí. Então agora já está pronto nossos campos, já criamos todos os campos que nós precisamos. Agora o processo agora é salvar essa tabela. Vou clicar aqui em salvar, vamos dar o nome para ela. Eu sempre costumo utilizar um prefixo para cada tipo de objeto. No caso, a gente vai trabalhar com vários objetos: tabelas, consultas, formulários, relatórios e macros. Então, para cada tipo, eu sempre uso um prefixo para identificar o tipo do objeto que eu estou trabalhando. No caso aqui de tabela, eu sempre coloco TB. Então, vai ser TB movimentação. Tem essa underline, né, que separa o prefixo do nome. Então, você vai colocar o nome para sua tabela. Aqui é o prefixo e aqui é o nome. Então, vamos chamar ela de tabela movimentação. Ok. Aqui foi criada a nossa tabela. Observe o nome que nós demos. E aqui tem ela disposta aqui na lista de objetos. E aqui ela foi criada. Então agora a gente vai colocar ela no modo folha de dados, que é o modo para inserir os dados. Para fazer isso, é só clicar aqui nesse ícone. Observe que ela ficou no modo folha de dados. Para voltar para o modo design, é só clicar novamente que ele volta. Se você fechar e abrir ela novamente na lista de objetos, ela vai abrir sempre no modo folha de dados. E se você quiser colocar no modo design, no modo estrutura da tabela, você vai clicar aqui novamente. Então é bem simples essa parte. No próximo vídeo vamos ver algumas propriedades referente à tabela. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida vocês postem no comentário que a gente vai interagir para poder ajudar todo mundo.